Olá, pessoal. Então, dando continuidade às nossas políticas públicas de incentivo à agricultura, agora nós vamos focar mais na agricultura familiar. Então, eu comentei com vocês, né, sobre aquela lei 11.326, lá de 2006, que ela regulamentou a agricultura familiar. Então, o que que ela dizia? Segundo o INCRA lá, né, que lançou uma lei dizendo o que que eram os módulos fiscais. Essa lei nos estipulou que a agricultura familiar ela não podia passar de 4 módulos fiscais, que ela tinha que ser administrada pela família, que a renda tinha que ser, uma parte da renda tinha que ser proveniente de lá, né, dessa produção deles. E aí então foram criados programas específicos, vocês vão ver, ou até já existiam programas específicos que foram modificados e colocados para a agricultura familiar para melhorar, né, para dar um suporte para essa agricultura, para que esse produtor consiga ser vigente, porque nós vimos ali que a agricultura familiar é aquela que tem diversificação. Então isso é importante, porque diversificar a plantação, você consegue obter renda na maior parte do ano, além de que você visa a produção, né, para abastecer as cidades, para abastecer os grandes centros, porque as grandes propriedades, né, aquelas que tinham muitos módulos fiscais, elas são lá baseadas no plantation, como nós falamos, para exportação, né? Então, qual que é a importância da agricultura familiar? A agricultura familiar ela tem importância no mundo inteiro, é ela que é responsável por levar o alimento para a mesa das pessoas. Então, foram criados, né, programas de incentivo à agricultura familiar. E o primeiro desse que nós vamos comentar é o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele surgiu lá em 2003. Mas espera aí, a agricultura familiar não surgiu a sua lei em 2003, em 2006, quer dizer? Isso então não quer dizer que esse programa já existia antes. Então esse programa foi um programa que ele foi feito quando nós comentamos lá sobre o Fome Zero, né? Então na verdade foi um programa criado antes da regulamentação da agricultura familiar. E essa lei, então, para que ela surgiu, né? Surgiu lá em 2003 para quê? Para que os pequenos produtores, ou seja, o pequeno produtor ele já existia, ele só não tinha uma regulamentação, né? Vendesse a sua produção para a instituição pública sem que ele precisasse de uma licitação. Porque quem já trabalhou em um órgão público sabe como é difícil você conseguir comprar até uma lapiseira. Tem que fazer toda uma papelada, tem que abrir licitação, vai ter que fazer votação e vai muito tempo para você conseguir comprar uma coisa. E aí, então, eles fizeram esse programa de aquisição de alimentos para fazer que as pessoas conseguissem comprar, ou seja, que o governo conseguisse comprar a produção desse pequeno produtor sem a necessidade de uma licitação. Porém, o produtor não vai chegar lá e jogar qualquer preço, né? Ele vai ter que jogar um preço que não seja superior àquele visto no mercado. E aí, o que ele vai fazer? Uma chamada pública, né? Só que não vai ser mais a licitação. Aí vai ser diferente, vai ser mais fácil. E para que vão? Quais são o destino, né, desse alimento? Na verdade, esse alimento ele vai abastecer a cozinha, hospital, refeitório universitário, presídios, tudo aquilo que o governo, né, mantém. E aí então, quais que foram os objetivos, né, dessa política? Foram promover a alimentação segura, porque depois, agora quando nós terminarmos de falar desses programas de incentivo à agricultura, né, familiar, nós vamos comentar sobre os programas de segurança nutricional, né? Existe então duas coisas que caminham junto: a segurança nutricional e alimentar e os programas de incentivo à agricultura familiar. Por quê? Porque depois nós vamos ver lá no âmbito do SUS como é que era. Então, primeiro focava-se aí na quantidade de alimento para as pessoas, né? E fizeram muitos programas aí destinando alimento a pessoas que estavam em falta de segurança alimentar. E aí viu-se então, nós vamos ver lá depois, que não deu muito certo, que as pessoas acabaram não ganhando saúde, engordaram, então não era a quantidade de alimento e sim a qualidade. E aí para isso, então, o governo lançou mão desse tipo de política, porque promovia uma alimentação segura, né? Além de, em contrapartida, né? Então o que eu digo sempre? Que a agricultura familiar e as normas de segurança nutricional elas caminham juntas, porque uma maneira que o governo encontrou de ajudar a agricultura familiar e, em contrapartida, ajudar a população foram esses programas que uniram nutrição e agricultura familiar. Então, ele tem dois lados, né, esse programa. Primeiro, promover alimentação segura a quem não tem, aquelas pessoas que estão passando por um momento de instabilidade alimentar.
E, em contrapartida, promover a agricultura familiar. Por quê? Porque esse programa de aquisição de alimentos, ele vai comprar, né, os alimentos provenientes da agricultura familiar. E ele tem suas diversas modalidades. Primeira modalidade, chamada aí doação simultânea. Para que ela vai servir? Então, o governo compra, né, aquele alimento. Existe até um manual do DAP. Existe, do PA, desculpa. DAP, acabei de lembrar, errei a palavra e lembrei que eu precisava falar. O DAP, para você conseguir acessar a esse programa de aquisição de alimentos, você precisa ter o DAP. O que era o DAP? O DAP é aquela declaração de aptidão ao PRONAF. É uma declaração, ou seja, um documento que você consegue no sindicato, né? Geralmente no sindicato, vai depender aí do local que você está, que é uma declaração que ele diz que você está apto, que você é agricultor familiar. Então, para você conseguir esse DAP, você vai levar lá a documentação e você vai ter que obedecer todas aquelas normas que a lei lá de 2006 instituiu para que você seja um agricultor familiar, que você tem que se enquadrar naquelas premissas que precisava ser para ser um agricultor familiar. Então, voltando, para você conseguir acessar, né, esse programa, você precisa ter o DAP, e esse programa ele tem as suas diversas modalidades. A primeira modalidade chama-se doação simultânea. Então, o que é isso? Ele tem como finalidade atender as demandas de um local aí com suplementação alimentar, ou seja, promover sempre aquele direito, né? Porque a Declaração Universal, depois nós vamos ver, é que todas as pessoas têm que ter direito à morada e alimentação. Então, esse programa ele vem para fazer isso, para trazer alimentação para aqueles que não têm. E aí, o que nós vamos fazer? Esse programa de doação simultânea é quando o governo vai comprar esse alimento da agricultura familiar e vai levar eles para aquelas entidades socioassistencial, né? Ou vai fazer o quê? Aqueles programas, por exemplo, de restaurante popular, cozinha comunitária, aqueles bancos de alimentos, né? Esses alimentos aí, então, vão ser levados àquela rede pública, locais filantrópicos de ensino, por exemplo, o Semear, né, aqui em Medianeira. Então, essa é a primeira modalidade desse programa. A segunda, que é a compra direta, ela já tem uma finalidade diferente, que é de sustentar os preços. Então, o que acontece? Quando o governo está sem estoque, por exemplo, ele vai comprar esses produtos, né, e vai lançar lá no mercado. Ah, se está faltando o produto, o que vai acontecer? Ele vai inflacionar, vai começar a custar mais caro. Então, o que o governo faz? Ele compra, né, esses produtos aí sem licitação, apenas com uma chamada pública, para lançar esses produtos lá no estoque público e atender as demandas, né, de programas aí de acesso à alimentação, bem como regularizar esses preços aí que nós temos no mercado. E aí nós temos então a formação de estoques. Então essa formação de estoque, ela tem aí como prioridade, né, construir estoques, né, por parte do governo, comprando esses alimentos da agricultura familiar, visando agregar valor à produção da agricultura familiar e também a sustentação de preços no mercado. E aí temos a outra modalidade, né, que é o PAA Leite, que é o Programa de Aquisição de Alimentos voltada ao leite. Já ouviram falar daquelas programas Leite da Criança? Todos os governos do estado têm, na verdade eles distribuem leite, tem de gás, tem de leite. Então nas escolas geralmente estaduais aqui de Medianeira, existe para aquelas pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, um determinado dia que eles vão lá e retiram alguns litros de leite, se eu não me engano é 2. Daí, então, esse leite é proveniente desse PAA Leite. Então ele vai constituir, então, ele tem, né, como prioridade estimular o consumo de leite por parte da população. E aí, então, essas famílias que estão em segurança alimentar e nutricional, elas vão ter acesso a esse leite, e em contrapartida, o produtor de leite vai ter aquela renda extra, né? E a compra institucional, então, vai garantir aos estados, né, que eles consigam comprar alimento, desperdiçando-se, então, a licitação para atender essas demandas regulares aí de alimento. Eles vão colocar em refeitórios de creches, escolas, quartéis, presídio, né? E aí eles vão fazer com que esses instrumentos, né, de locais públicos aí administrados pelo governo tenha esses alimentos.
Um outro programa que nós vamos comentar é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o que acontece? Junto, quando foi criada toda aquela lei de segurança alimentar e nutricional, que nós vamos comentar lá nas próximas aulas, esse programa também foi criado. Porém, lá em 1955 ele já existia, mas ele não abrangia todas essas áreas da educação. Então, foi a partir lá do dia 16/6/2009 que ele foi colocado e a sua visão foi mudada lá para ajudar aqueles incentivar a agricultura familiar. Então, o que acontece? Esse programa, ele oferece alimentação escolar. Além dessa alimentação escolar, ou seja, então 100% lá daquela verba que é repassada do governo para as escolas municipais, estaduais e federais, etc., ela, pelo menos 30% dessa verba, ela tem que ser destinada à compra de material advindo da agricultura familiar para alimentar essas crianças, adultos ou jovens lá. Hoje ela abrange todas as áreas de ensino. E aí, então, ele tem que ser encaminhado para a agricultura familiar para comprar os insumos que essa escola vai ofertar para o aluno. Então, ele é um programa que ele já vem aí para incentivar a agricultura familiar e também bons hábitos de alimentação. Então, conforme eu comentei antes, né, a segurança alimentar, ela vem caminhando junto com a agricultura familiar. E esse programa, na verdade, além de ofertar, né, essa verba para que se compre esse alimento proveniente da agricultura familiar, ele tem um outro viés, que é aquele que nós vamos comentar lá na segurança nutricional, né? Levar para o estudante um cardápio seguro, né? Hoje já se tem nutricionistas na escola. Na época que eu ia na escola, a gente comia fritura, tinha para vender refrigerante na cantina, entre tantas outras coisas, balas, doce. Hoje já não se tem isso nas escolas públicas, né? Principalmente de educação básica e infantil. Então, o que acontece? O governo repassa esse valor para os municípios, para os estados, né? E aí, esse valor ele vai ser estipulado para 200 dias letivos, né? Que é o que acontece hoje. E aí, ele vai ser acompanhado e fiscalizado por esse conselho de alimentação escolar. Então, o que esse conselho de alimentação escolar ele vai fazer? Né? Esse conselho vai lá e vai visualizar se está acontecendo tudo certo, se as práticas de higiene estão sendo corretas, se está sendo respeitados os hábitos, os locais, a cultura, né, da alimentação. Depois nós vamos ver lá naquele programa naquelas políticas de segurança alimentar e nutricional, que cada merenda escolar ela tem que obedecer à cultura de determinados locais. E é esse conselho que vai ver. Então, por exemplo, lá no litoral lá de Santa Catarina tem um monte de peixe. Então, o que acontece? Lá a agricultura familiar produz muito peixe. Daí, eles vão comprar programas da agricultura, vão comprar alimentos da agricultura familiar lá, não sei da onde, porque comem pequi, por exemplo, que não respeite a cultura de lá. Então, não, né? Vai ter esse conselho alimentar escolar, de alimentação escolar, que vai estar ali cuidando e fiscalizando toda essa conduta, tudo isso que está sendo produzido, né, para essa população, para essas crianças. E aí, esse programa, ele veio, então, visando junto um fortalecimento da agricultura familiar e também todos os hábitos de alimentação segura, né? Então, ensinar as crianças a comer certo, né? Além de tantas outras coisas, né? Ela foi criada com o objetivo de analisar o crescimento dessas crianças, o desenvolvimento, principalmente melhorar a aprendizagem, que já foi comprovado, né, que a criança ao se alimentar, ela vai ter mais capacidade de concentração, né, ela vai dispor aí melhor desse conhecimento que ela vai receber, vai melhorar o rendimento escolar dela, né, e além de formar aí, então, práticas alimentares saudáveis. Muitas das coisas que elas vão ingerir lá naquela escola, dependendo da realidade dessa criança, são coisas que ela não tem em casa. E para muitos, quem sabe, é a única alimentação do dia, né? Não é a nossa realidade aqui para a localidade onde nós moramos, mas para muitas aqui no Brasil é. E atualmente, então, esse valor repassado, né, da União para esses estados e municípios, por dia letivo para cada aluno, ele é definido por diferentes modalidades de ensino. Então, por exemplo, lá para as creches, né, cada aluno recebe aí, eles vão receber o equivalente a R$1,07 por aluno por dia. Para a pré-escola, 53 centavos. Para as escolas indígenas e quilombolas, né, que em Medianeira não temos, ali em São Miguel a gente tem,
64 centavos, ensino fundamental e médio 36, educação de jovens e adultos, o EJA, imagina, o EJA foi colocado lanche para o EJA já muito posteriormente, né? Lá em 1955 não eram todos, principalmente educação de jovens e adultos, né? Ensino integral, que a criança vai ficar lá o dia inteiro, que são aqueles chamados CAICs, né? R$1,07. Além de outros programas que tem, né? Mas os principais que eu coloquei, então, são esses. Esse repasse, então, é feito direto, né, do Estado para esses municípios. Então, nós vamos falar sobre a terceira, né, linha de crédito, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ele é um crédito que visa, então, auxiliar no financiamento de imóveis rurais para pessoas que não têm terra ou têm pouca terra, né, para essas pessoas estruturar esse imóvel e aí conseguir continuar a sua vida no campo. Então, esse financiamento ele é destinado a ele tem 3 modalidades, né? Essas modalidades, elas são destinadas, a primeira modalidade, ao combate à pobreza rural. Então, esse indivíduo que a família tem até R$9.000 de renda por ano, vai poder pegar de financiamento até R$80.000. Essa pessoa não pode ter um patrimônio maior de 30 mil, certo? E a sua renda anual deve ser até 9 mil por ano. Aí, o que ela vai fazer? Financiar esses 80 mil e ela tem que pagar de juros ao ano, ela tem 20 anos para pagar, certo? Ela tem como fazer, então, né, esse reembolso para o governo em até 20 anos. Porém, essa linha de crédito não exige que a pessoa pague os 80 mil que ela pegou com esses juros, né? Ela vai ganhar aí um subsídio do governo. Já nessa segunda linha de crédito, que é essa nossa primeira terra, é para jovens, né, que todos aí tem que ter experiência de pelo menos 5 anos no campo, tá? Então ele é para jovens. Esses jovens, eles vão pagar uma taxa de 1% ao ano e podem pegar até 80 mil. Esse 80 mil, ele vai ser 100% reembolsável, já vai ser diferente do combate à pobreza rural, que eles vão pagar até um pedaço, e um pedaço o governo vai subsidiar. Esse jovem vai pagar esses 80 mil com essa taxa de juros de 1% ao ano, que ainda é muito baixa, né? E aí, o que esse jovem tem que ter? Ele tem que ter uma renda anual de até 30 mil, certo? E ele tem que ter um patrimônio de até 60 mil. E aí, ele pode pegar até 80 mil de crédito. E a última modalidade é a consolidação da agricultura familiar, ou seja, se o indivíduo não se enquadrou aí dentro dessas duas linhas que nós comentamos, ele vai para a terceira linha, que é a consolidação da agricultura familiar. Então ele vai lá, vai provar que ele trabalhou lá na agricultura familiar durante esse tempo, que ele tem experiência, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar até 80 mil reais, ele tem lá os seus 20 anos para pagar, né, com esses 3 anos de carência, que os outros também têm, e ele vai pagar 2% de juros ao ano, né, e aí essa pessoa não pode ter uma renda anual aí ela tem que ter até 15 mil por ano, já se fala em aumentar para 30, né, essa renda anual, e ela pode, então, ter um patrimônio de até 60 mil, assim como o jovem tinha. E esse valor, então, é 100% reembolsável, ou seja, a pessoa pegou 80 mil, vai pagar esses 80 mil inteiro com essa taxa de 2% ao ano. Então, de noite a gente se encontra lá no Google Meet, eu vou lançar lá o link e espero que todos estejam bem e lá nós conversamos melhor. Até breve!